Te pone de espalda porque quiere poto. Porque quiere poto. E aí, rapaziada, todo mundo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou a professora Andy, sou professora da Escola Imone Sala aqui de Guararapes. E com toda essa crise aí da pandemia, do coronavírus, eu decidi fazer um momento de aula com os meus alunos para que eles se sintam apoiados nesse momento aí difícil, que não tá sendo fácil para ninguém, então eu tô tentando fazer o melhor, né? Não sou muito fã de ficar gravando vídeo aula, mas a gente vai aos poucos aí se encaixando o dilema que a gente tá vivendo e passando no momento. Mas vai passar. Tudo passa, tudo na vida é passageiro, né? Então, assim, essa aula é voltada para os alunos do 9º ano, né, sobre república. A primeira aula foi sobre a proclamação da república no Brasil, né, a saída aí da monarquia, deu uma breve explicada porque história é uma coisa longa, né, não acontece assim no piscar de olhos. Mas é só um resumo para que eu possa contribuir aí um pouco na matéria que vocês estão estudando no aplicativo Centro de Mídia São Paulo. Então vamos lá, a primeira parte vocês assistiram, na verdade, um vídeo eu explicando a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Agora eu vou falar um pouco da República para vocês. Primeiro, vamos falar aí da República da Espada. Por que República da Espada, Pro? Porque os dois primeiros presidentes foram militares, então é por isso conhecido como a República da Espada. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi um presidente provisório, porque ainda não tinha uma constituição. Por isso ele era um presidente provisório. Só tinha a constituição da monarquia do período imperial aqui no Brasil. Então, não era. Eles estavam usando da constituição, mas não era válida, né? A partir do momento que muda o sistema de governo, deveria ter uma nova constituição. Então, o primeiro governo foi pelo Deodoro da Fonseca, foi um governo provisório e por ele ser um militar, foi uma república positivista. O que seria uma república positivista, Pro? As ideias da república positivista são de autoritarismo e de centralização política na mão do presidente, né? Então, assim, ele veta aí um pouco o poder dos demais, né? Porque existe um parlamento, mas todos os tipos de decisões vão ser passados pelo presidente. Assim como era antes, no período da monarquia, que existia os poderes legislativo, executivo, judiciário, mas também tinha o poder moderador, que era o poder do imperador. Então, assim, ele, além de ser o executivo, ele tinha esse poder moderador. E foi mais ou menos por isso que proclamaram a república, porque não tinham tanto poder, assim, de fala no período imperial, e a república era exatamente para isso. Mas não foi bem assim, porque colocaram um militar no poder que tinha em mente a república positivista de centralização do poder, então foi bem complicado. Primeiro, outra coisa que eu queria explicar para vocês aqui, eu coloquei tópicos pra gente não ir se perdendo. A partir do momento que vira-se república, antigamente no período da monarquia se falava províncias, né? E não é mais províncias, né? A partir da república passa a ser estados. E quem vai governar esses estados são a grande burguesia, a classe alta de cada estado. Então, assim, não tinham eleições diretas, né? Os próprios poderosos lá do momento escolhiam quem ia representar, que na época não era nem governador que falava, era. Mas esses presidentes também de cada estado, eles não tinham total autonomia, justamente porque o próprio presidente era um cara extremamente autoritário, né? Então começa a surgir já as divergências aí da nova república, né? Desse novo período do Brasil. Então eles tinham um certo poder no estado, mas quem mandava mesmo era o presidente, né? Então não tinha essa autonomia aí que na época os presidentes de estado realmente gostaria de ter. Outro ponto aqui que eu até marquei, esqueci de falar para vocês, que normalmente eram os coronéis que assumiam esse poder aí de ser os presidentes de cada estado. Em 1890 começa uma. Na verdade, a partir da República, né, quando o próprio Deodoro da Fonseca assume, já começa várias divergências políticas, né?
E além das divergências políticas, surge também várias crises nessa nova fase aí do Brasil. Crises políticas, crise econômica e várias insatisfações por conta da pessoa, do presidente, de como ele era autoritário. E aí começa a surgir, em 1890, uma grande pressão da parte dos políticos liberais para que haja, né, uma nova constituição, uma constituição da república, né? Além dos próprios políticos liberais, eles acabam tendo o apoio de alguns coronéis, né, dos presidentes do estado, porque eles queriam também autonomia em cada estado, então eles acabam se aliando aí com os pensamentos liberais. Então, por conta da pressão, Deodoro da Fonseca acaba, né, não querendo, mas teve que fazer uma nova constituição. Ele não era a favor, porque ele queria continuar naquele poder, né, totalmente autoritário e não dessa liberdade aí para os presidentes do estado, mas ele acabou em 1891 fazendo uma nova constituição, uma constituição da República do Brasil. Nessa constituição, os principais pontos eram o republicanismo, que era um sistema de governo, né, que foi imposto no dia da proclamação da República, o federalismo, que era um grau de autonomia para os estados, presidencialismo, que era a autoridade máxima, o presidente era a autoridade máxima, que tinha e também ocorreria eleições diretas e mandatos de 4 anos. Separação da igreja e do estado, porque antes estado e igreja falavam a mesma língua, tinham o mesmo procedimento e era uma coisa bem política mesmo, estratégias bem políticas, tanto da igreja católica quanto do próprio estado, né? Então acabou tendo essa divergência aí e essa separação. A partir de então o Brasil passa a ser um país laico. O sistema eleitoral, que nem todos poderiam votar, só homens a partir de 21 anos e deveriam ser alfabetizados. Fora esses casos, não tinham direito a voto. Essa foi essa parte aí, as partes mais importantes da nova Constituição que eu peguei para vocês, aí, que é a Constituição formada pelo Deodoro da Fonseca e com a ajuda de vários intelectuais da época. A partir do momento que tem essa Constituição no Brasil, essa nova Constituição republicana, tem que ocorrer novas eleições. Aliás, tem que ocorrer eleição, porque nunca não tinha ocorrido eleição, né? Porque antes eram os imperadores, e aí depois quem assumiu o governo provisório foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então teve essa eleição, o Deodoro da Fonseca e o Prudente de Moraes, né? Quem não conhece esses nomes, né? Onde você vai, em qualquer cidade que você vai, tem escrito uma rua aí, Prudente de Moraes, Floriano de Peixoto, Deodoro da Fonseca, né? Aliás, isso foi uma marca cultural da primeira parte da República, que era realmente tirar esse sistema aí, porque antes, no período da monarquia, onde você passeava lá na rua, estava escrito Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, né? A monarquia nomeava as ruas daquele jeito, né, gente? Eles pondo sempre o nome deles para se engrandecer, e não foi diferente na República. O Deodoro da Fonseca mudou um monte de nome de rua, tirou vários nomes que era do período monárquico e colocou de militares dele mesmo, principalmente da figura dele. Então, a primeira eleição aconteceu com o Prudente de Moraes e o Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca acaba ganhando as eleições com 129 votos e o Prudente de Moraes só, acho que foi, deixa eu ver, eu marquei aqui, 97 votos. E no período o seu vice-presidente era o Floriano de Peixoto. Então quem ganha a primeira eleição no Brasil, Deodoro da Fonseca, e o vice, Floriano Peixoto. Beleza? Só que não vai durar muito tempo, porque o Deodoro da Fonseca, ele fez a Constituição, mas não cumpria, ficava quebrando a sua própria Constituição, né, com esse jeito autoritário dele, agressivo, esse jeito militar. Então, assim, acaba virando um governo ditador.
E aí a Marinha começa a não gostar muito da situação, começa a se incomodar de estar vendo o país sendo governado por um ditador, né? E aí acontece a primeira revolta, se chama a Revolta das Armadas, que foi feita pela Marinha Brasileira para realmente tirar o Deodoro da Fonseca como presidente. Tanto que eles falam que eles apontam esqueci o nome agora, mas eles iam bombardear o Rio de Janeiro se o presidente não renunciasse. Então, o presidente, para evitar aí uma guerra civil, ele acaba renunciando e alguns meses após isso aí, a renúncia dele acaba morrendo, Deodorinho, parceiro. E aí ele acaba morrendo e quem assume, né, após a renúncia é o vice dele, Floriano de Peixoto, que teve um grande apoio aí dos coronéis, porque eram interesses, né, políticos e econômicos. E aí agora essa parte do Floriano Peixoto eu deixo para um segundo vídeo, porque como eu já disse, a história do Brasil é longa, eu tento resumir o máximo possível. Esqueci de falar também que durante esse período, né, da nova Constituição, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil, porque segue todos aqueles ideais dos nossos vizinhos aí, Estados Unidos. Tinha todo esse poder ainda desde sempre sobre nós, principalmente no período republicano, a gente já começa a receber muitas influências dos Estados Unidos, tanto que o nosso nome passa a ser Estados Unidos do Brasil. E vai mudar só em 1967, passa a ser República Federalista do Brasil, mas por enquanto é Estados Unidos do Brasil por influência norte-americana. Beleza, gente? Então esse é mais um vídeo, eu tô tentando melhorar o máximo possível aí para que vocês gostem. E qualquer dúvida é só perguntar, é só chamar no WhatsApp ou fazer comentário aqui que eu vou tentar responder da melhor forma. Um beijo, fica com Deus.